Fala galerinha do oitavo ano, eu estou aqui em outra dimensão da escola, certo? É a dimensão da tela, certo? Por isso que vocês estão vendo a escola desse jeito aqui. Queria dar um recado para vocês. Tem uma explicação que eu fiz para o sexto ano, que é sobre advérbios, que também vai servir para vocês aí do oitavo ano, certo? Então, ouçam essa explicação com muita atenção e depois eu faço a explicação da atividade 3, beleza? Vou fechar a tela desta dimensão. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 5, 6 e 7, né? Da apostila do segundo bimestre. E nós vamos estudar advérbios, certo? Bom, vamos direto na função do advérbio, tá? O que é o advérbio? Qual que é a função? O advérbio, ele vai exprimir uma ideia de lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e afirmação. A hora que eu chegar nos exemplos abaixo, vai ficar mais fácil de vocês perceberem, tá? Bom, e a locução adverbial? A locução adverbial, aqui ó, locução adverbial, é um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham a função de advérbio. Ou seja, a locução adverbial tem a mesma função do advérbio, só que representada por mais de uma palavra. Então, gente, o advérbio e a locução adverbial vai ter a mesma função, só que a locução adverbial ela vai ser representada por mais de uma palavra. Aqui no exemplo, ó, hoje, ó, hoje não indica tempo, hoje indica um tempo, certo? Então essa palavrinha hoje é um advérbio de tempo, é uma palavra. Então tá aqui a frase: hoje chegarei mais cedo. Nesse exemplo de baixo aqui, ó, na segunda-feira, certo? É mais de uma palavra, não é? Mas também indica o quê? Tempo. Então, na segunda-feira é uma locução adverbial de tempo, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de cada tipo de advérbio. O advérbio de lugar, quais são os principais? São esses únicos? Não. Mas quais são os principais que aparecem aqui? Ó, perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, né? E muitos outros, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Por que não ficamos aqui? Esse aqui, essa palavrinha, é um advérbio de lugar, certo? Depois do de tempo, eu coloquei alguns principais aqui, ó. São os únicos? Não, né? Existem mais, mas esses aqui aparecem muito. Antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde, né? Então aqui eu coloquei, ó, dois exemplos na frase: cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Olha que frase bonita. Então a palavrinha cedo e a palavrinha tarde, certo? São advérbios de tempo. Então, se eu perguntar quais são os advérbios de tempo na frase abaixo, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Os advérbios são cedo e tarde, né? São os advérbios de tempo. Lembrando que o que nós já aprendemos? Substantivos, que são os nomes. Nós já aprendemos adjetivos, que são as qualidades dos nomes. E agora nós estamos aprendendo os advérbios, certo? Advérbio de modo, ó, indica a maneira como a ação dos verbos foi executada, né? Como a palavra diz, é um modo, ó. Os principais são rápido, devagar, bem, mal. E todas as palavrinhas que terminam com mente, igual essa frase aqui abaixo, ó, pacientemente, geralmente, tá? Geralmente vai ser um advérbio de modo. Então tá lá na frase: ouvia pacientemente as queixas dela. Qual que era o modo que essa pessoa ouvia as queixas?
pacientemente, certo? Depois o advérbio de intensidade, né? Como o nome já diz, ele vai intensificar algo, né? Ou também ele vai diminuir, né? Como a palavra pouco, não está intensificando, está diminuindo, né? Então tá aqui, ó. Caracteriza a intensidade da ação verbal ou a qualidade do adjetivo, né? Então vamos no exemplo aqui, ó. Nossas amigas arrumaram-se muito depressa, certo? Esse muito aqui está dando uma intensidade, não foi apenas depressa, foi muito depressa. Então vocês perceberam que o muito está dando uma intensidade? Se eu falasse a frase, nossas amigas arrumaram-se depressa, certo? Normal. Agora, se eu falasse muito depressa, está dando o quê? Uma intensidade. E também depressa, né? Só para não passar batido, é um advérbio de modo. E o muito, um advérbio de intensidade. Depois o advérbio de afirmação, como o nome já diz, ó, certamente, realmente, né? De certo, sim, certo? É advérbio de afirmação, você está afirmando algo. Então tá aqui na frase, ó, de certo, passaram por aqui, certo? Então esse de certo está afirmando, ó. E também para não passar batido, aqui é um advérbio de lugar. Negação. O nome já diz, já está negando. Então o não, o nem, o nunca, né? O jamais são advérbios de negação. Então aqui está no exemplo, ó. Não aceitamos mais isso. Esse não aqui é o advérbio de negação. Advérbio de dúvida, o próprio nome diz também. Ele vai exprimir uma dúvida, né? Então talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente, tudo vai indicar uma dúvida. Então aqui, nós talvez, ó, não indica uma dúvida, talvez. Então esse talvez é um advérbio de dúvida, certo? E a locução adverbial vai ter a mesma função. Vai ter locução adverbial de dúvida, vai ter locução adverbial de afirmação, certo? Só que qual que é a diferença? A locução adverbial, ela é representada por mais de uma palavra, tá? Então eu coloquei aqui, ó, à tarde. Não é mais de uma palavra? Indica tempo, né? À tarde. Então esse à tarde aqui, ó, é uma locução adverbial de tempo. Ó, os outros exemplos aqui. O estudante mora com a família, ó. Essa parte aqui, em um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida. Toda essa parte aqui que está grifada, toda essa parte é uma locução adverbial de lugar. É o lugar que ele mora. No exemplo abaixo, ó. Chegou após 2 horas. Essa parte grifada aqui, ela não pode ser um advérbio porque ela é mais de uma palavra. Mas ela é uma locução adverbial de tempo, certo? Então, depois dessa explicação aqui, vocês podem copiar essa folha no caderno, tá? Eu vou mandar para vocês essa folha. É sempre bom copiar, tá? Não é obrigatório, mas o aluno que gosta de estudar, aquele aluno bom, ele vai copiar essa parte aqui no caderno. Então, galerinha do 8º ano. Após a explicação, né, dos advérbios, aqui na apostila de vocês, modificadores dos verbos, os advérbios e as locuções adverbiais são modificadores dos verbos. Aqui na apostila tem uma explicação também, só que eu não vou falar nessa parte aqui, vocês vão ler em casa, porque tudo que eu tinha que falar, eu já falei lá na parte da explicação, certo? Então, aqui, o que vocês vão fazer aqui na 13? É para completar cada frase empregando um dos advérbios do quadro, certo? Então, aqui, ó, na A, eu posso colocar assim, eu ontem desejei conhecer as praias de Fortaleza. Se o ontem caber aqui, podem colocar.
Ou eu sempre desejei encontrar as praias de Fortaleza. Ou eu provavelmente desejei conhecer as praias de Fortaleza. Vocês vão procurar, cada um vai encaixar numa frase aqui, certo? Então vocês vão colocar o advérbio adequado em cada letra aqui. Depois, a 14 está falando assim: classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacados. Então tá lá. Não pensei nessa hipótese. Não é advérbio de negação. Então na A vocês vão colocar advérbio de negação, certo? A B e a C vocês tentem fazer sozinhos. Agora, esse quadrinho aqui, ele é muito importante. Por quê? Quando o advérbio ou a locução adverbial aparece no final da frase, nós não precisamos separar por vírgulas. Mas quando o adjunto adverbial aparece no início de uma frase ou no meio, nós temos que colocar vírgulas, certo? Nesse exemplo aqui, ó, acabaram na Avenida Paulista. É uma locução adverbial de lugar. Essa vírgula aqui, ela é obrigatória, certo? À tarde, uma locução adverbial de tempo, né? Também está separado por vírgulas, certo? Por quê? Vou repetir. Quando a locução adverbial aparece no final, não precisa de vírgula. Mas se ela aparecer no início ou no meio, a vírgula é obrigatória, certo? Se esta mesma frase estivesse escrita na seguinte forma: acabaram as manifestações dos estudantes na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, como apareceu no final, não precisa de vírgula, entendeu? É o que vocês vão fazer aqui na número 15. Eu vou fazer a letra A com vocês, tá? Tá falando assim, ó. Destaque as locuções adverbiais e, em seguida, reescreva os períodos deslocando-as. Faça ajustes na pontuação quando necessário. Então tá lá a letra A. As folhas caíam levemente no outono, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer aí é achar o advérbio ou a locução adverbial. Aqui nós temos uma locução adverbial de tempo no outono, certo? No outono é uma locução adverbial de tempo. E levemente é um advérbio de modo, certo? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é achar a locução adverbial ou o advérbio. Então vamos reescrever primeiro colocando, a locução adverbial de tempo no início. Então lá no 1 aqui no 1 vai ficar no outono, vírgula, ó, apareceu no início, vírgula obrigatória. Então vai ficar no outono, vírgula, as folhas caíam levemente, certo? Agora vamos colocar a locução adverbial no meio. Então vai ficar assim: as folhas, vírgula, no outono, vírgula de novo, caíam levemente. Certo? Então esse exercício é para vocês perceberem como se faz o uso da vírgula com as locuções adverbiais, tá? 16. Reescreva as frases substituindo os advérbios destacados pelas locuções adverbiais equivalentes. Então, vou fazer a letra A com vocês e vocês já vão entender como que se faz. Então, tá falando assim, ó. Agradeceu ao chefe humildemente.
Então, humildemente está em negrito aí, destacado. Então, como que vocês vão reescrever? Agradeceu ao chefe com humildade, certo? Então, vocês vão transformar o advérbio em locução adverbial, certo? Vou fazer mais AB com vocês? Não vou fazer não. Calmamente, é fácil. Tentem fazer sozinhos aí, então. A B, a C e a D. Depois, a 17. Reescreva as frases da atividade anterior sem os advérbios ou as locuções adverbiais. Então, é só vocês reescreverem aqui. Ó, letra A, agradeceu ao chefe. B, o professor explicou o conteúdo. Até aqui. Aí põe ponto final. Certo? Porque para reescrever essas frases aqui do exercício anterior sem os advérbios, né? E depois, a última. Ao comparar as frases em que há advérbios ou locuções adverbiais com aquelas em que não há, o que é possível afirmar? Então, vamos voltar lá. Ó. Vamos ler aqui a letra A com o advérbio. Agradeceu ao chefe humildemente. Agora vamos ler sem o advérbio. Agradeceu ao chefe. A pergunta é: ao comparar as frases em que há advérbios ou locuções adverbiais com aquela que não há, o que é possível afirmar? Que a locução adverbial ou advérbio ele é um termo acessório, certo? Se nós retirarmos a locução adverbial, a frase continua tendo sentido. Por isso que o advérbio e a locução adverbial é considerado um termo acessório, porque mesmo retirado na frase, nós conseguimos entender a frase. Mas é muito importante ressaltar que, apesar do advérbio e a locução adverbial ser um termo acessório, ele é importantíssimo para o entendimento geral do contexto. Porque, no caso, a locução adverbial, ela acrescenta algo, certo? E esse algo que está sendo acrescentado, ele é importante para o sentido geral, certo? Então, galerinha, é isso e até mais.